Bom dia! Você que está chegando, você que já está comigo aqui. Hoje é o dia do nosso Café com Mulheres. Hoje é o dia de juntas tomarmos nosso café, termos nossa conversa, olharmos juntas para a palavra de Deus e deixarmos Deus falar conosco. O profeta diz, em Hebreus nos diz que Deus nos falou por meio dos profetas, mas especialmente nesse tempo nos fala por meio de Jesus. Que maravilha termos um Deus que fala conosco. Que maravilha que Jesus disse para a mulher samaritana que ela poderia pedir esta água viva e ele daria para ela. Nós queremos dessa água viva nessa manhã. Bom dia! Queremos estar com você e juntas estarmos diante desse Deus e da sua palavra que é viva e eficaz. Viva é a qualidade dessa palavra, a essência dessa palavra. E eficaz é o que ela faz. Ela é 100% eficaz, suficiente para penetrar profundamente em nossa vida. Então nós nos queremos colocar diante desse Deus que fala conosco, diante da palavra dele, que tem poder para fazer nova todas as coisas nessa manhã mais uma vez. Bem-vinda ao nosso Café com Mulheres. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL e coordeno o ministério Mulheres Mentoras. Café com Mulheres, Mulheres Mentoras. Muito bem-vinda! Olha só, nós temos conversado nesta sequência, nesse mês, sobre nossa casa. Nossa casa com Raabe ser um lugar de promessa e de espera. Nossa casa com a viúva do azeite, que com o profeta Eliseu fecha a porta da sua casa e experimenta milagre. Casa, lugar de milagre. Nós vimos com Dorcas a casa dela como um lugar de generosidade. Nós vimos com Marta e Maria a casa como um lugar de serviço e adoração. Que lindo que nós podemos ver que várias mulheres no contexto de suas casas, como Isabel e Maria, no contexto da sua casa, experimenta ali, Isabel acolhe Maria e elas experimentam um cuidado mútuo, uma edificação, uma derramando das coisas de Deus sobre a vida da outra, mas principalmente Isabel depositando no coração de Maria o que Maria precisava pelos anos que tinham pela frente, sendo mãe de Jesus, o nosso Salvador. Olha que interessante esse contexto de casa. Estamos vivendo uma realidade de ficarmos muito em nossas casas nesse tempo. E podemos fazer disso uma bênção. Mas que bênção! Podemos estar diante desta palavra, que de forma profunda pode transformar nossa vida e nos dar esperança muito além do que pedimos ou imaginamos. Que lindo! E eu quero conversar com vocês nessa manhã, compartilhar de mais uma mulher e uma casa. Eu quero compartilhar da casa de Lídia, que é a casa da mulher que hospeda uma igreja, a casa de uma mulher influenciadora. Lídia, casa de uma mulher influenciadora. Quero convidar que você abra sua Bíblia em Atos 16, que você deixe ao lado algum material de anotação, seja digital ou seja caneta e papel, mas que você vá anotando aquilo que Deus fala com você nesse momento. Duas perguntas que você registre: o que Deus está falando comigo? Segunda, como eu vou obedecer isso que Deus está falando comigo nessa manhã? Isso é cultura de discipulado. Aplicar em nossa vida o que ouvimos Deus falar. Muito bem-vinda, você que está chegando agora. Obrigada por estar conosco nesse Café com Mulheres. Atos 16, que vai registrar o encontro de Paulo com Lídia e o nascimento da igreja em Filipe. Atos 16, 11 diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam ali se reunido. Certa mulher chamada Lídia,
da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Muito bem, vamos conversar um pouco mais de Lídia. Mas não só Lídia é citada em Atos 16. Os versículos seguintes, versículo 16 até o versículo 18, vai falar de uma jovem adivinhadora, que aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Mas os patrões, os donos, os que exploravam essa moça financeiramente, então se indignaram contra Paulo e Silas aqui, e por causa disso Paulo e Silas foram presos e foram para a prisão. Então, depois de Lídia, vem esta mulher adivinhadora que experimenta o poder da sua vida, que a liberta. Uma mulher muito conhecida também, tinha uma grande visibilidade. Então, é uma mudança que acontece na vida dela que tem um grande impacto e visibilidade. E aí, em Atos 16, o terceiro fato que acontece é que Paulo e Silas experimentam lá na prisão, então, que o carcereiro pede a eles, depois de perceber que as portas estavam abertas, ele podia ser morto, o carcereiro, por ter perdido os prisioneiros, porque ele guarda com sua vida os prisioneiros, o carcereiro. Se ele os perde, ele deve dar sua vida em troca. Então, e o carcereiro, muito preocupado quando vê que mesmo as portas abertas, Paulo e Silas não saem, ele já querendo se suicidar, Paulo grita: não faça mal nenhum a si mesmo, estamos todos aqui. Então, com isso, o carcereiro diz: senhores, que querem que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz para ele: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Assim Paulo e Silas respondem para ele. E é interessante que nessa perspectiva, então, ele também é batizado e os que faziam parte da casa dele. Olha, mais um para a igreja de Filipe. Mas isso acontece depois. Primeiro vem Lídia, vem a mulher adivinhadora e agora o carcereiro. E assim Deus vai acrescentando à igreja de Filipe aqueles que ele tem. E é bem interessante que então algumas mulheres aqui são citadas e depois acontece um episódio que Paulo fala na carta de Filipenses, quando Paulo vai falar de Evódia e Síntique, mais duas mulheres que são grandes influenciadoras na igreja de Filipe. Então, nós temos aqui, interessante que nós temos aqui mulheres fortes, mulheres líderes, que são destaque nessa igreja de Filipe. Que interessante. E Evódia e Síntique tem um problema de relacionamento que Paulo, então, confronta as duas em amor, dada a importância das duas na igreja. Muito bem. Essas mulheres, então, elas são proeminentes na igreja de Filipe. Podemos dizer que elas são muito estratégicas no desenvolvimento dessa igreja. Atos 1:8, Paulo fala dessa igreja, que ele ama essa igreja na terna misericórdia de Jesus Cristo. Que lindo, não é? A relação de Paulo com essa igreja de Filipe. Bem, Lídia então é a primeira convertida e Filipe é o primeiro lugar da Europa onde nós temos então um relato de uma conversão. Filipe então já se encontra onde hoje nós entendemos que é geograficamente a Europa. Bem, o destaque, o início da igreja acontece ali com Lídia e com essas mulheres ali nesse lugar de oração. Lídia, como ela vai a esse lugar de oração sábado com essas mulheres, entendemos que Lídia já é uma adoradora de Deus. Ela já é uma seguidora da fé judaica, adoradora desse único e verdadeiro Deus. Ela ia regularmente a essas orações aos sábados, a esse lugar. E Paulo apareceu ali.
quando Paulo falava, ele falava também para as outras mulheres. Falava, mas é Lídia que fala que o Senhor abre o seu coração para ouvir o que Paulo falava. E quando ela ouve isso, ouve ali, abre o coração, atenta ao que Paulo dizia, ela então aceita esse evangelho e leva eles para a casa dela. Lídia era uma mulher de negócios, conforme Atos 16:4, muito bem sucedida. E de forma muito generosa, ela chama esses missionários, Paulo, Lucas, Silas, Timóteo, para ficar em sua casa, para se hospedar em sua casa e realizar o trabalho missionário a partir dali. Paulo proclamou esse evangelho para os membros da casa de Lídia. Não fala de marido ou filhos, fala de membros, fala da casa dela e fala dos servos dela. E aí todos ali então são batizados após o anúncio. Então, o primeiro lugar onde há uma influência da conversão de Lídia é na sua casa. Bem, como ela convida Paulo, e Silas, Lucas e Timóteo para ficar em sua casa, nós pressupomos que é uma casa que há um espaço suficiente para isso, para poder hospedá-los. E também entendemos que é uma casa espaçosa, porque é interessante que depois, quando Paulo e Silas são presos, toda a igreja se reúne ali, recebem Paulo e Silas ali e adoram a Deus. Então, de fato, presumimos que é uma casa muito espaçosa. E um lugar estratégico, por ela ser uma casa espaçosa e oferecer esse lugar para a igreja se reunir ali, é um lugar, uma pessoa e um lugar estratégico para o desenvolvimento da igreja em Filipe. Bem, por ela ser próspera e por ser também uma empresária ali na época, nesse lugar, ela com certeza é uma das mulheres que ajudou para contribuir com ofertas missionárias para a vida e o ministério de Paulo. Paulo agradece em Filipenses 4 essas ofertas recebidas da igreja de Filipe, que se preocupa com ele, que cuida das suas necessidades, diz assim Paulo. Bem, outras mulheres, assim como Lídia, abrem suas casas. Nós temos, e já falamos sobre isso, nós falamos de Marta de Betânia, né, a senhora da casa ali, que tem uma irmã, Maria, Lázaro, ela também abre sua casa em Lucas 10 para o Evangelho. Nós temos depois Maria, mãe de João Marcos, em Atos 12, em Jerusalém, que também abre sua casa. Em Filemão 2, fala de Áfia, que também abre a sua casa para o Evangelho, abre a sua casa para a causa do Evangelho, abre a sua casa para a igreja. Mas aqui nós temos algo especial em Lídia. Ainda temos Priscila, lembra que conversamos? Que tanto em Éfeso como em Corinto abre a sua casa para acolher a igreja. Mas nós queremos olhar hoje de forma especial para Lídia. E para a sua vida, e para esse lugar onde ela acolhe, faz da sua casa esse lugar de influência, primeiro para a sua família e depois para outras pessoas. Bem, com isso eu quero caminhar um pouquinho conversando o que eu tenho entendido que Deus fala comigo por meio da vida da Lídia e de como ela alguém estratégica nessa igreja de Corinto e por uma igreja que se torna influenciadora de outras na sua região. Primeiro, a expressão, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo falava, Atos 16:4. Eu fico maravilhada de ver esse processo divino e esse processo humano. Paulo fala, e Deus está trabalhando no coração de Lídia. Antes de levarmos uma palavra para alguém, antes de Deus nos inquietar, de termos discernimento, de irmos ao encontro de alguém, de anunciarmos a palavra, a graça de Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa. É assim com Filipe, que Filipe está andando e encontra o eunuco está lendo a palavra, ele já está lendo, Deus já está inquietando, Deus já está despertando no eunuco um descontentamento santo para ele buscar a palavra, quando ele sai de Jerusalém, voltando para o seu país. E então Deus já está trabalhando nele. Agora Filipe se junta a Deus no que Deus já está trabalhando nesse eunuco e diz, você entende o que está lendo? Olha, uma boa pergunta que Filipe faz.
E ele diz, eu não entendo, eu não tenho quem lhe explique. Então Filipe explica a ele que resulta no batismo desse eunuco. Que lindo esse processo humano e divino em nossa vida e na vida das pessoas. Então esse processo humano e divino acontece na vida de Lídia, que resulta na conversão dela. O processo humano é o anúncio da palavra, que leva as pessoas, que Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10. Todo aquele que confessa com sua boca e crê com o coração. Então, ele confessa Jesus com sua boca e crê em seu coração. Esse conhece a salvação. Como é importante esse processo de levar as pessoas a crer em seu coração e confessar com sua boca. E ter um testemunho público daquilo que elas são levadas a crer. E esse é o processo humano e divino junto aqui caminhando na vida de Lídia. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, pessoas que plantam e regam em nossa vida. Processo humano para que experimentemos o crescimento que vem de Deus. Bem, então é aqui que acontece na vida de Lídia aquilo que Jesus diz, que o grão precisa morrer debaixo da terra. Nós precisamos viver esse processo na nossa conversão e diariamente do nosso homem exterior ser rompido, quebrantado, para que o homem interior possa fluir de nossa vida. Precisamos romper a casca da semente, sermos quebrantadas em nosso exterior, para que o do nosso interior possa, tudo que é de Deus, o Espírito de Deus em nosso espírito possa se derramar na vida das pessoas por meio de quem somos e por meio do que fazemos. Gálatas 2:20, Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Edmund Shaw usou uma expressão onde ele diz, nós não devemos ser cristãos só comprometidos. Um discípulo de Jesus é um cristão crucificado. Nós não podemos ter corações divididos. Nós precisamos ter corações totalmente entregues ao Senhor. E esse é o nosso processo. Esse é o nosso processo de crescimento. E esse coração totalmente entregue ao Senhor, não tendo outros ídolos, nem nós mesmos sendo ídolos de nós, nem nosso ministério sendo nosso ídolo, somente Jesus sendo nosso ídolo, apaixonadas por Jesus, sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que adoramos. E este coração totalmente entregue, não dividido, é um discípulo crucificado em Cristo Jesus. Então, isso se expressa em uma vida transformada. A casca da semente rompe. Aqui estamos quebrantadas em nosso exterior. E o homem interior, aquela nossa vida de intimidade com Deus, pode fluir para a vida de outras pessoas. Porque esta vida de intimidade vai transformar nossa vida. O Espírito de Deus em nosso espírito, ele transforma nossa alma e nosso corpo. Nossa alma e corpo obedecem às verdades que o Espírito de Deus testemunha em nosso espírito. Nossa alma, vontade, mente, emoções se submetem à verdade da palavra de Deus. Nosso corpo se submete à verdade da palavra de Deus. Então, todo o nosso ser quebrantado pode fluir dele aquilo que é a vida interior de Deus em nós. Pode fluir de nós rios de água viva, como disse Jesus. Porque nós recebemos deste rio, recebemos dessa água em nosso interior e podemos fluir. Então, Lídia
Paulo falava, Lídia escutava e Deus estava trabalhando no coração dela. O que acontece com Lídia? Acontece um encontro verdadeiro com Jesus. Uma vida quebrantada, um encontro sobrenatural, um encontro divino, que agora dá a ela a identidade de filha amada. Agora passa a existir na vida de Lídia algo que não existia antes, a natureza de Deus. E ela pode viver uma vida nova em Cristo Jesus. Que lindo isso! Mas isso não fica aqui como um conhecimento na mente de Lídia. Isso se transforma, isso transforma a vida da Lídia. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Uma vida quebrantada, para que do seu interior possa fluir o que é de Deus em sua vida. Segundo, o que eu ouço de Deus por meio da vida da Lídia para minha vida, e quero convidar você a pensar, é que podemos entender que a conversão de Lídia, esse encontro dela, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Este encontro, essa experiência de Lídia, impacta e influencia a sua casa. Casa, um lugar de influência. Influencia a sua casa. Leva a sua casa, não só pelo que Lídia fala, mas pelo que ela se torna, pelo que ela experimenta, pelo quebrantamento, pela entrega, por viver uma vida crucificada em Cristo Jesus, flui de dentro dela. Ela pode dizer não ao pecado, ela submete sua alma, mente, vontade e emoções às verdades da palavra de Deus. Seu corpo obedece às verdades da palavra de Deus, que o Espírito testifica em seu espírito. Então ela influencia a sua casa. Mas ela não só influencia a sua casa, ela influencia aquelas mulheres que se reúnem com ela naquele lugar de oração. Ela tem um lugar de influência no seu trabalho, ela tem um lugar de influência em Filipe. Sua casa se torna estratégica para que a igreja cresça. Tudo acontece quando nós somos expostas à palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E esta palavra, ela gera vida em nós. Nós vamos nos submetendo à palavra e ela não volta vazia. Ela vai transformando a nossa vida. Por isso Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero me alimentar deste pão. E eu preciso dessa palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu posso receber essa palavra, mas não receber essa palavra como uma informação e informar aos outros. Receber essa palavra e ser como aquele grão que rompe a casca e deixa essa vida interior fluir, deixa essa palavra transformar minha vida. E então a minha vida transformada se reproduz na vida de outros. E é disso que Paulo fala para Lídia. E é isso que Paulo convida a Lídia a experimentar. A ser uma mulher de influência. A ser uma casa, ter sua casa como um lugar de influência para os outros. Quem são as pessoas que eu estou influenciando? Quem tem me influenciado? Quem são mentores, discipuladores, mentoras, discipuladoras em minha vida? Quem eu estou discipulando e mentoreando? Mas não só com minha palavra e informações, mas minha vida tem influenciado e mentoreado. Com meu mentor, eu tenho caminhado quando ele compartilha que ele tem discernido de Deus encontros divinos nos seus devocionais diários. E que ele tem discernido nesses encontros divinos palavras especiais que Deus tem falado com ele. Ele tem separado palavras que são para aquele dia. E palavras que Deus tem falado com ele, que são palavras do processo que Deus quer que ele viva naquele ano. Quando ele compartilha que ele está vivendo essa experiência com Deus, uau! O que eu faço com isso? Eu ouço de Deus isso. Eu digo, Deus, eu também quero experiências profundas com Deus, como o meu mentor David está tendo. E assim como ele está sendo transformado por suas experiências com Deus, e eu percebo isso em sua vida, ele compartilha isso comigo, eu também quero viver isso. E quero que pessoas que convivem comigo possam viver isso, porque eu quero que cada pessoa experimente mais de Jesus, como o meu mentor quer que eu experimente mais de Jesus. E é assim, queridas, que nós podemos ser mulheres
de influência e nossa casa ser um lugar de influência. Obrigada por caminhar comigo neste Café com Mulheres. Caminhamos juntas, deixando essa palavra nos alimentar, nos transformar e derramar isso na vida de outros e outras. Obrigada. Quero convidar você, acesse nosso canal do YouTube, Homens Mentores, Mulheres Mentoras, clique no sininho lá, curta nosso canal, curta nossas redes sociais, visite nosso site, Mulheres Mentoras, Homens Mentores, temos uma aba recursos com diversas ferramentas, temos um blog com diversos artigos que você pode acessar, e temos em nossas redes sociais sempre atualizado com novas informações e novos artigos que você pode acompanhar. Nos acompanhe. Nosso ministério existe para servir a Igreja de Cristo, para servir a você, assim como nós somos servidos por Cristo Jesus, servidas por Cristo Jesus. Obrigada.